Vamos então ao tema dessa noite, a grande prova de Abraão. Abraão é o nosso grande patriarca, o homem que Deus chamou e disse que a sua descendência seria como o pó da terra, como as estrelas do céu, representando que Abraão teria nessa terra uma geração escolhida, um povo especial, para ser o povo que transmitiria a mensagem do verdadeiro Deus, mas que além de uma geração nessa terra, como o pó da terra, Deus lhe daria uma outra geração como as estrelas do céu, uma geração que seria eterna e que viveria a eternidade com o nosso Deus. E nós cremos que hoje somos essa geração de Abraão e que um dia estaremos como geração eleita, reinando para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Abraão passou algumas provas, mas eu quero destacar a que eu considero a maior prova de todas. O momento em que ele é chamado para trazer o seu filho, o seu único filho, e oferecê-lo em sacrifício. Eu tenho 2 filhos. Acredito que todo pai, toda mãe que ama um filho, você seria capaz de se sacrificar por um filho. Mas um filho se sacrificar por você é algo que é muito difícil, eu diria inconcebível na cabeça de um pai, de uma mãe que ama intensamente seus filhos. Portanto, esse capítulo de Gênesis 22 é o capítulo mais difícil da história, para mim, da vida de Abraão. E essa, então, é a grande prova que vamos estar nessa noite. Gênesis, o capítulo 22, versículo de 1 a 13. Gênesis 22, então, versículo 1 em diante, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Então rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. A história de Abraão, ela nos traz algumas preciosas lições que nós queremos aqui pontuar algumas delas. O versículo 1 diz assim: depois destas coisas. Que coisas? Vamos destacar aqui algumas provas que Abraão fez e foi aprovado. Mas também me permitam destacar 2 provas que Abraão fez e foi reprovado. A reprovação numa prova sempre é frustrante, é desgostoso, mas sempre nos ensinam preciosas lições. Há lições que nós não aprenderíamos de outra forma,
se não fosse através da reprovação. Há uma diferença entre tentação e provação. Lá em Tiago 1,13, diz que Deus não tenta a ninguém. O tentador é Satanás. O tentador é o diabo. Toda tentação tem o objetivo de nos destruir. A provação, ela é diferente. A provação, ela é permitida por Deus, mas para nos construir, para nos fortalecer, para refinar alguma característica que nós tenhamos em nosso caráter. Deus, então, permite que sejamos provados dentro do nosso limite. Deus, ele analisa cada um de nós, permite a provação dentro do que nós podemos suportar. Mas é claro que nas provas temos a possibilidade sempre de errar. Por exemplo, Adão e Eva, Deus nunca planejou que acontecesse o pecado, mas o pecado sempre foi uma possibilidade de que ele existisse. E as escolhas dos nossos pais trouxeram em si o pecado. Permita-me apresentar 4 provas que Abraão ele fez e foi aprovado. Porque depois eu vou falar de 2 provas que ele fez e foi reprovado. Quando você vai falar de algo em que alguém foi reprovado, então você precisa primeiro ter a capacidade de falar de algo que ele foi aprovado. Se você não tem a sensibilidade ou a competência para avaliar o que alguém faz de certo, então você também não tem o direito de avaliar o que alguém faz de errado. Se você não tem a capacidade de reconhecer o que eu faço certo, você não tem direito de criticar também o que eu faço errado. Então, embora Abraão seja um grande vulto da fé, mas eu vou me atrever aqui a apresentar 2 provas que ele falhou. Isso mostra que ele era um homem de carne e osso, como eu e você. Mas 4 provas que Abraão passou muito bem. Primeira prova, Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus faz um chamado a Abraão para deixar sua terra, deixar a sua parentela, deixar sua família e ir para uma terra que Deus iria mostrar ainda a ele. Eu diria que na história de Abraão você encontra 2 palavrinhas que sempre aparecem: sai e vai. Deixa para trás e segue o que eu vou te dizer. Essa fé no invisível, né? De crer no inacreditável, receber o impossível, sempre foi a caminhada de Abraão. Não é fácil deixar a família para trás e pessoas que nós amamos. A gente acaba machucando, desgastando, é um preço emocional alto muitas vezes. Mas Abraão deixou, aprovado. Segunda prova que Abraão foi aprovado, Gênesis 18, 24. Você encontra Abraão, um homem que tinha um grande interesse pela salvação das pessoas. Abraão tinha consciência de que os cidadãos de Sodoma e Gomorra eram homens perversos, homens maus. Mas do que dependeu dele para orar e interceder para que aquelas pessoas fossem salvas, ele fez tudo o que pôde. Começou com aquela intercessão de 50, terminou em 10. E se fossem 5, não teria conseguido ainda salvar aquele povo. Interceder por alguém que amamos, eu creio que não é tão difícil. Mas interceder por pessoas que nós já achamos que se elas morressem seriam bem para a humanidade, não é fácil. E os cidadãos de Sodoma e Gomorra eram homens e mulheres que não mereciam viver. Então Abraão intercede por pessoas que não mereciam suas orações. Então orar por alguém é muito mais do que orar por pessoas que nós queremos bem. Temos que orar até por aqueles que a gente não deseja o bem, para que Deus mude o nosso coração e quem sabe, eles também mudem o seu destino. Abraão, na prova da intercessão, também passou. Uma terceira prova, Abraão, por onde passava, ele dava um bom testemunho. Por onde ele passava, no seu caminhar, deixavam marcas. E as marcas registradas da passagem de Abraão, por qualquer lugar, eram os altares. Eles chegavam, faziam o altar e, embora, deixavam o altar. Mais tarde, os viajantes, tementes ao Deus do céu ou não, passavam por ali e acabavam usando esses altares de Abraão. Mesmo que eles usassem para cultuar deuses que não eram de verdade, mas aqueles altares eram a lembrança de que o homem de Deus, Abraão, havia passado por ali.
Terceira prova, então, além da prova do testemunho, que foi aprovado, vamos à quarta prova. Quando Abraão, diante de Melquisedeque, depois de uma batalha muito bem sucedida, contra 5 reis, Abraão agora vence e pega o despojo. Ele não quis ser enriquecido com o despojo daquele povo. Ele agora já era um homem rico, e na oportunidade que ele encontra Melquisedeque, um homem de linhagem biblicamente desconhecida, que representam o próprio Cristo, ele pega o dízimo e devolve integralmente, completo para Melquisedeque. Eu acho bonita essa atitude de Abraão, porque às vezes tem uma ideia estranha por aí afora, de que pessoas ricas são pessoas de coração, às vezes, corrompido, de que pessoas santas são pessoas pobres, que andam maltrapilhos ou têm casas caindo nos pedaços, aí são pessoas de cristão genuíno, mas isso está muito longe de ser verdade. Você vai encontrar homens como Jó, homens como Abraão, que eram homens ricos. Não há santidade nem em ser pobre e nem em ser rico. Não há pecado nem em ser pobre e nem em ser rico. Abraão era um homem de muita prata e muito ouro, diz a Bíblia. Mas a prata e o ouro de Abraão ficavam no seu bolso, porque no coração de Abraão reinava o Deus do céu. Enquanto Deus estiver no coração e o dinheiro no bolso, não tem problema absolutamente nenhum. O problema é quando a pessoa coloca Deus no bolso e no coração coloca o dinheiro. Aí a sua ruína é muito grande. É daí que vem a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Aí que está o problema. E Abraão também passou nessa prova. Já que falei de 4 provas que ele passou, acho que podemos falar de 2 que ele reprovou. Primeira delas, quando em 2 ocasiões ele mentiu a respeito de sua esposa Sara. Talvez alguns digam, mas pastor, ele falou uma mentira branca talvez, ou pela metade, uma verdadezinha mais ou menos. Para Deus não existe verdade mais ou menos. Verdade é verdade, mentira sempre será mentira. Mas tinha 99% de verdade e 1% de mentira. Essa verdade não é mais verdade, já é mentira. Então, quando ele disse, Sara é minha irmã, Sara de fato era irmã porque era filha do seu pai, mas Sara não era sua irmã porque era sua esposa, porque era filha só da outra esposa que o seu pai tivera, o pai de Abraão. Então, era sua esposa. Então, mentiu. Por 2 vezes ele colocou em risco a própria descendência prometida de Deus. Porque se esses homens tivessem se envolvido intimamente com Sara, além da vergonha, da tristeza que seria para ele ter uma mulher violada ou violentada, eram possibilidades, ainda corria o risco dela ficar grávida, e o filho que seria agora o descendente que deveria ser dele, seria descendente de um outro homem, e era tudo que o diabo queria. Colocar uma mancha, colocar ali uma situação para que as pessoas duvidassem de que aquele filho era o filho da promessa. Mas graças a Deus que Deus o poupou. Deus, pela sua misericórdia, Ele sempre dá um jeito de nos salvar de algumas situações que nos metemos nelas. A segunda prova que Abraão também reprovou foi quando ele duvidou que ele teria um filho dele mesmo com sua esposa Sara. Por algumas vezes ele tenta ajudar Deus a cumprir suas promessas, mas Deus não precisa das nossas ajudas para cumprir as suas promessas. O que nós temos que fazer é cumprir os princípios. Quando nós cumprimos os princípios de obediência, Deus se encarrega de cumprir suas promessas e não precisa da minha ajuda. Primeiro ele tenta ali colocar o servo no seu lugar, depois tenta um filho com a serva, o que só acarretou o sofrimento para Abraão. Diante dessas falhas que Abraão teve, já que Abraão é o grande homem de Deus, que seria o pai de uma grande nação, que mais tarde nós viríamos ser chamados filhos de Abraão, Deus precisava agora de uma grande prova para corrigir uma grande falha. Quando nós temos uma grande falha de caráter, a única forma que Deus às vezes encontra de corrigir essa grande falha no meu caráter é permitindo que eu passe por uma grande prova. Algumas provas que nós passamos é porque nós mesmos somos negligentes e entramos nelas. Mas
Deus sempre que permite uma prova que nós passemos por ela, ou quando Ele nos faz passar por uma grande provação, às vezes é para corrigir uma grande falha no seu caráter. Talvez você esteja passando por uma grande provação no momento, já parou para se perguntar se talvez Deus não quer aproveitar esse momento e corrigir alguma falha no seu caráter? Talvez uma pessoa que precisa ser mais paciente, tolerante, flexível, talvez mais dedicado, mais corajoso, mais firme, não sei. São falhas que têm que ser corrigidas. Vamos agora voltar à história. No verso 2, Abraão é dito para tomar o seu filho, o seu único filho, Isaque. Vale lembrar que depois que Deus falou com Noé, Abraão é o próximo homem que Deus fala com ele face a face. Depois de Noé, Abraão é o homem que Deus chega e conversa com ele. Só que essa conversa foi muito estranha e muito penosa, porque era para pegar o seu filho Isaque, o filho da promessa, e levar para sacrificar. Por uns momentos ele duvidou de que fosse Deus, mas ele conhecia Deus e conhecia a voz de Deus, então não tinha como. O diabo fez tudo o que podia para lançar dúvidas no seu coração para que ele não fizesse o sacrifício. Por alguns momentos ele até foi tentado a falar com Sara, mas se ele falasse com Sara, a mãe ela não iria resistir e provavelmente tentaria impedir. Ele teve que sozinho suportar essa angústia com Deus e resolver. E um detalhe, Abraão agora era um homem de 120 anos de idade. Nós sabemos que quando vai passando o tempo, nós vamos ficando mais moles. Você nos 20, nos 30, aos 40, você começa a ficar com o coração mais molengo, começa a ficar mais choramingão, não é assim que acontece? Pelo menos uma boa parte vão ficando mais mole com o tempo. Eu acho que com o tempo eu fui ficando mais mole. E eu imagino Abraão agora, 120 anos, já idoso, olhar para o seu filho, um garotão de 20 anos, a alegria da sua casa, o grande amor da sua vida, suas expectativas e esperanças. O menino foi guardado, tudo quanto foi jeito, e agora eu vou pegar esse menino que eu sonhei, que eu vivenciei 20 anos, os melhores anos da minha vida, e vou sacrificar. Aquilo era dor extrema demais para Abraão. Por várias vezes ele conversou com Deus, pediu uma ajuda, mas é estranho esse silêncio de Deus com Abraão nesse momento. Nenhum anjo apareceu para conversar com Abraão. Puxa vida, quer dizer que para salvar Ló vieram anjos, em outras ocasiões anjos conversaram com ele, mas na hora da maior prova, Deus ficou em silêncio. Você já teve essa experiência de você estar passando uma prova, você já em tantas ocasiões sentiu Deus tão perto, mas às vezes naquela prova você sente Deus, parece que está em silêncio, parece indiferente a você? Foi essa experiência que o nosso pai da fé passou. Só vale lembrar de que há um pensamento que diz que sempre que Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Deus trabalha às vezes em silêncio. No versículo 3, diz que então ele se levantou de madrugada e ali conversou várias vezes com Deus e pediu forças. Eu acho bonita essa atitude de Abraão, de madrugada, levantando para orar pelo seu filho Isaque, pela sua descendência. É claro que Deus ouve a oração qualquer hora do dia e da noite que você ore, mas eu sempre acredito que pais que levantam cedo e oram pelos seus filhos são pais abençoados. Não se tem filhos na igreja assim, de graça. Para você ter um filho crescendo na igreja, você tem que requerer esforço, dedicação, muita oração e muita bênção de Deus. Filhos bem educados, grandes profissionais, não são formados de maneira aleatória. Requer muita bênção de Deus e dedicação dos pais. Pais que não se levantam cedo para consagrarem seus filhos a Deus, despertarão tarde demais, quando não mais poderão salvá-los. Pais que têm preguiça ou falta de disciplina para acordar um pouco mais cedo e consagrarem seus filhos a Deus, talvez acordarão tarde demais, quando eles não vão mais querer saber de Deus, nem da sua palavra, nem da igreja de Deus. Não permita que isso aconteça. Levante os filhos cedo, consagre-os ao Senhor, peça para Deus fazer um muro de proteção ao seu redor, coloque os filhos sob a influência do céu, para que você tarde não venha chorar e lamentar de que você poderia ter feito mais por eles. No versículo 5, Abraão se aproxima do seu servo e diz o seguinte: olha,
nós vamos agora, eu vou com o rapaz, nós vamos adorar a Deus e depois voltaremos. Eu acho curiosa essa expressão de Abraão, voltaremos, porque se ele sabia que ele sacrificaria Isaque, como é que ele está dizendo que voltaremos? É que em Hebreus, o capítulo 11, verso 19, diz que Abraão, ele confiava que ainda que Deus permitisse que ele sacrificasse o seu filho, ainda que Deus permitisse que Isaque morresse, Abraão acreditava que Deus ressuscitaria o seu filho. Isto é fé. Por isso que ele deixou para trás os seus amigos, os seus servos, deixou para trás sua esposa, e eu acho impressionante que ele sozinho, ele suporta a angústia de caminhar com seu filho em direção ao monte onde seria sacrificado, porque até então, Isaque não sabia. Sabe quando você tem que enfrentar uma provação e você tem a sensação de que você está sozinho nela? Quero te lembrar que você primeiro não está sozinho. Todo aquele que se coloca no caminho da obediência nunca está sozinho. Deus está com você. Ainda que os amigos faltem do seu lado, ainda que a esposa falte do seu lado, como Sara faltou, ainda que os amigos como servos faltem, ainda que você tenha que trilhar o caminho sozinho da angústia e da dor, você não está só, Deus está com você. Mas às vezes, humanamente falando, tem hora que você tem que aceitar o fato de enfrentar a prova sozinho. No versículo 7, no meio do caminho, uma frase do seu garoto corta-lhe o coração. Isaque diz: meu pai, eu percebo que a lenha está aqui, o fogo também, o cutelo está na mão do Senhor, mas e cadê o cordeiro? Essas palavras, elas faltaram despedaçar o coração de Abraão. Eram palavras que fizeram o seu íntimo estremecer. E com um gemido, diz o livro Patriarcas e Profetas, que ele respondeu. Ele respondeu pela fé, sem ao menos nem mesmo compreender exatamente tudo que ele estava falando. Mas ele profetizou: Deus proverá para si o cordeiro. E essa frase de Abraão tem inspirado milhares de nós até hoje. Quem aqui nunca passou por uma situação que você não sabia o que fazer e você disse: Deus proverá? Quem aqui já não passou por um problema, talvez de doença ou de questão financeira, que você faz toda a sua matemática, a sua ginástica, e você diz: ah, meu Deus, eu não vejo como resolver isso aqui. E essa frase de Abraão vem à sua mente: Deus proverá. Mas uma coisa que eu acho bonita nesse momento da vida de Abraão é o fato de Isaque sentir a falta do cordeiro. Isaque já tinha estado com seu pai em outros sacrifícios. Abraão e seu filho haviam feito vários momentos de adoração, então era costumeiro para Isaque conferir e sentir falta do cordeiro. Acredito que um dos maiores prazeres que nós pais temos é quando percebemos que nossos filhos sentem falta do Cordeiro de Deus. Eu gostaria que você pensasse: qual foi a última vez que o seu filho, a sua filha, sentiu falta do Cordeiro de Deus na sua casa? Qual foi a última vez que seus filhos sentiram falta do culto familiar e eles chamaram para fazer o culto? Qual foi a última vez que você viu um filho seu, uma filha sua, que sentiu falta da lição da escola sabatina que você não fez a assinatura? Qual foi a última vez que seus filhos sentiram falta da Bíblia, da oração? Nossos filhos precisam sentir a falta do Cordeiro, senão eles não vão buscar o Cordeiro. Graças a Deus, porque nós temos aqui nesta igreja vários filhos que já sentem, graças a Deus, a falta do Cordeiro. No verso 9, ali no Monte Moriá, onde mais tarde veio a ser construído também o templo de Salomão, ali naquele monte foi feito o sacrifício de Isaque. É claro que não chegou a ser executado, não chegou a ser morto, mas no coração de Abraão ele foi sacrificado. Ali Abraão, um pouco antes, ele conversa com seu filho Isaque, explica para ele que o cordeiro seria ele seria vítima. Eu fico pensando que a reação de Isaque, né? Um garoto, 20 anos, cheio de expectativas, sonhos, rico, poderoso, o seu pai já fraco, velho, tremendo ali.
E o livro Patriarcas e Profetas diz que Isaac, ele veio, na verdade, consolar o seu pai Abraão. Diz que ele animou o seu pai com palavras, abraçou o seu pai, sustentou as mãos do seu pai e ajudou seu pai a fazer o sacrifício e a amarrá-lo. Que obediência de um filho! A confiança completa no pai que ele tinha, a confiança completa no Deus do seu pai. Nossos filhos têm aprendido a confiar no Deus que nós servimos? Nossos filhos conseguem confiar no que nós falamos? Nossos filhos conseguem ver em nós, homens e mulheres, pais e mães, que refletimos um caráter de Deus? Isaac, na verdade, embora ele tenha se angustiado a princípio com a ideia de separar-se do seu pai, de ser morto, mas Isaac sentiu-se honrado em ser oferecido em sacrifício pelo seu pai. Deitado sob a lenha, ali Isaac ele representava um tipo de Cristo que morreria pelas mãos do seu próprio pai, um tipo de Cristo que morreria como um cordeiro para salvar. Ali o céu inteiro, os anjos ficaram em grande expectativa. O céu contemplava o que iria acontecer. Bom, nós conhecemos a história, mas naquele momento em que Abraão estava com seu filho sobre o altar, ali foi um vislumbre, um pequeno lampejo do que mais tarde iria acontecer num outro monte, no Monte do Calvário, com uma diferença. No Monte Moriá, o filho foi livrado de ser morto, mas no Monte do Calvário, o filho não pôde ser livrado, porque senão todos os filhos da humanidade seriam perdidos. Se Jesus não morresse na cruz do Calvário, jamais viveríamos eternamente. Se Jesus descesse da cruz e não morresse no meu lugar, eu e você jamais subiríamos ao céu para reinar com ele. Então, diferente da experiência de Abraão, foi muito mais, diferente da experiência de Abraão, foi muito mais dolorosa a experiência do nosso Deus, nosso Pai. No momento em que Abraão iria desferir o golpe fatal, Deus agora diz: agora eu sei que você teme a mim, porque você não me negou o seu único filho. Você já parou para se perguntar, se Deus sabia que Isaac não seria sacrificado, por que Deus mandou fazer algo que ele mesmo não aprovava? Se Deus sabia que não ia ser necessário matar Isaac, então por que Deus pediu que fosse feito sacrifício? Veja, Deus ele quer que alguém deixe o seu emprego? Deus quer que você deixe uma amizade? Deus, na verdade, não quer que nós deixemos um emprego ou uma amizade, mas eu preciso estar disposto a deixar o emprego, se for necessário, para obedecer a Deus até as últimas consequências. Deus não precisava de que Abraão oferecesse seu filho, mas Deus precisava se certificar de que Abraão estava disposto a obedecer a Deus, ainda que fosse necessário sacrificar o seu filho. No coração de Abraão, o sacrifício aconteceu, não efetivou porque a mão de Deus deteve Abraão de matar o seu filho. Abraão mostrou que estava disposto a obedecer até a última consequência. Poderia procurar desculpas, poderia procurar justificativas, mas ele obedeceu. Não é à toa. Não é à toa que Abraão é chamado o amigo de Deus, 3 vezes na Bíblia. Nenhuma outra pessoa recebe esse título, o amigo de Deus. Abraão também é chamado o pai da fé, mas ao mesmo tempo que Abraão é chamado o pai da fé, também é o homem da obediência, mostrando que não existe essa fé sem obras, não existe esse amor sem obediência. Abraão seguramente era um homem que tinha uma fé obediente, uma fé que fazia com que ele fizesse a entrega verdadeira. Eu quero fazer um convite, um apelo a cada um de nós. Eu não sei que provas você está passando, eu não sei que provas você vai passar nessa semana, eu não sei que provas eu ainda hei de enfrentar, mas eu espero que nós aproveitemos cada uma dessas provas para nos apegar a Deus, obedecer a Deus, custe o que custar. Que Deus nos ajude a estarmos dispostos a pegar nossas falhas de caráter
e permitir que Deus use essas provas para nos fazer homens e mulheres melhores. Eu espero nunca ter que passar por a prova que Abraão passou, mas eu espero que cada um de nós, dentro dos limites de provas que nós passamos, que possamos ser aprovados pela misericórdia de Deus. Eu sei que você já falhou em algumas provas e vai falhar em outras ainda. Eu já falhei em várias, mas eu dou graças a Deus, porque pela graça de Deus também já fui aprovado em várias delas. E eu sei que você também, se você buscar na sua memória, você vai ver que em várias você também, pela graça de Deus, foi aprovado. Eu só gostaria de pedir que você, assim como Abraão, assim como Isaac, se entregasse cada vez mais nas mãos de Deus, com a confiança de que tudo o que Ele faz tem um grande propósito. Que você permaneça fiel a Deus, custe o que custar. Seja obediente aos princípios, porque Deus é fiel em suas promessas. Eu tenho certeza que não houve uma lágrima que Abraão não chorasse, que Deus não estivesse ali olhando. Eu não tenho dúvida de que Deus ele esteve o tempo todo angustiado, ansioso para ir até Abraão e socorrê-lo logo. Mas Deus precisava que Abraão passasse por aquela prova. Aquela prova era importante para Deus, mas era muito mais importante para Abraão e para o legado que ficaria para a posteridade. Eu não sei que provas você está passando, mas eu tenho fé em Jesus que você vai vencer. Porque Deus é poderoso e nós somos mais que vencedores por meio do poder de Cristo que nos amou. Vamos orar? Grande Deus e Pai, não sabemos quantas provas teus filhos estão passando nesse momento, se pequenas ou grandes, mas obrigado porque o Senhor é maior do que todas elas juntas. E assim como o Senhor sustentou o teu servo Abraão, dá-nos uma fé obediente, uma fé disposta a obedecer até as últimas consequências. Nos ajude a obedecer teus princípios, a obedecermos tuas regras, porque nós temos a certeza de que o Senhor sempre cumprirá as suas promessas. Nenhuma promessa cairá por terra, porque nós sabemos que o Senhor tem prazer em cumpri-las. Cumpra-se em nós as tuas promessas, ó Deus. É o que nós te pedimos, nos ajude a colocar nossos filhos no teu altar, nossa vida no teu altar, nossa família, nossa empresa, nosso trabalho, nossos amigos. Nós queremos nos oferecer a Ti neste momento, como oferta de sacrifício. Aceite-a. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando sempre, nos fortalecendo. Amém.